Ora bem, então, bom dia a todos. Bem-vindos ao Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza de Sagres e este ano também nesta vertente online. O meu nome é Sónia, sou do Departamento de Comunicação da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e tenho o prazer de apresentar hoje o Rui Machado, meu colega na SPE, na Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, que é técnico de conservação e, entre outras coisas, trabalha em questões relacionadas com o crime ambiental, num projeto que ele nos vai apresentar de certeza chamado Life Nature Guardians. Rui, passo-te a palavra, vou só fazer um lembrete aos participantes de que têm o microfone desligado e vamos manter os microfones desligados durante a tua apresentação para tentar evitar problemas de feedback e de ligação. Se tiverem perguntas, estão à vontade para as colocar no chat ou no bate-papo, eu vou tentar passá-las ao Rui e depois no final, quando tivermos uma sessão de pergunta, veremos se conseguimos ligar o microfone ou se continuamos no chat conforme a ligação esteja a correr. Obrigada e força, Rui. Então, bom dia a todos. Como disse a Sónia, o meu nome é Rui Machado, sou técnico de conservação na SPE, formado em Biologia, e hoje vou falar assim um pouco resumidamente e levemente de crimes ambientais em Portugal. Isto porque a SPE, estou aqui a tentar avançar para o próximo dispositivo. Isto pode demorar um bocado de tempo, portanto peço desculpa, mas esta apresentação enquadra-se num projeto que a SPE tem, que é o Life Nature Guardians. Mas pronto, começando pelo que é a SPE para quem não conhece. A SPE é uma organização não governamental de ambiente, não tem fins lucrativos e o nosso principal objetivo é a conservação de espécies e habitats, espécies de aves selvagens. Existimos desde 93, somos o parceiro português da BirdLife International, que congrega também várias associações de ambiente, de conservação de aves e outras também mais generalistas. E desenvolvemos trabalho não só em Portugal, mas também nas Ilhas dos Açores, Madeira e também no arquipélago de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Voltando ao projeto que eu estava a referir, o Life Nature Guardians é um projeto que iniciou em 2018 e é fruto de uma parceria ibérica em que a SPEA entra e é o representante nacional deste projeto, que é coordenado pela Sociedade Espanhola de Ornitologia. Tem também como outros parceiros a Guarda Civil, a Junta de Andalucia, portanto, entidades bastante experientes e capacitadas no combate ao crime ambiental, com muita experiência acumulada e da qual também nós esperemos também aproveitar todo esse conhecimento e conseguir transpor para Portugal. Os principais objetivos deste projeto são mesmo a redução do crime ambiental em Portugal, a médio e longo prazo, e tentamos atingir esses objetivos através de um trabalho e formação com stakeholders relevantes, ou seja, trabalhamos com o Ministério Público, com o ICNF, com a Guarda Nacional Republicana, e também uma das partes mais concretas desse projeto é que fazemos acompanhamento de processos em tribunal, ou seja, casos de crimes ambientais que nós identificamos e consideramos relevantes e com alguma capacidade de serem trabalhados, nós fazemos o acompanhamento desses processos em tribunal com o apoio jurídico do nosso advogado, no qual tentamos justificar e argumentar para que de facto estes crimes sejam valorizados pelo mal que causam à biodiversidade em geral. E porquê os crimes ambientais? Portanto, assim, esta parte eu vou-vos só resumir muito levemente o enquadramento do crime ambiental em Portugal. Isto começa pela Constituição da República, porque neste documento o próprio artigo 66 consagra a todos os cidadãos um direito ao ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e também o dever de o proteger. Portanto, isto não é algo que nós dizemos de ânimo leve, é mesmo um direito de todos os cidadãos e um dever nosso também de conservar o ecossistema. A um nível europeu, existem também várias diretivas, legislação europeia, que enquadra o direito ao ambiente e, especificamente, legislação de proteção para grupos de espécies ou habitats. Uma das mais importantes
a nível europeu e que enquadra várias outras que seguiram, são as diretivas Aves e Habitats. Estas surgiram em anos diferentes. A diretiva Aves, como o próprio nome indica, está diretamente vocacionada para aves, para proteger espécies selvagens prioritárias que necessitam de mais atenção ao trabalho de conservação. Designam também as zonas de proteção especial, que são zonas onde há regulamentação e normas para atividades humanas, de modo a que a conservação dos habitats e das espécies seja possível também com o modo de vida humano. E regula também a atividade cinegética, entre outras atividades humanas, para atingir este objetivo final de conservação de espécies de aves. A Diretiva Habitats tem um âmbito mais abrangente, não está apenas vocacionado para as aves, mas também para outros grupos de espécies e também habitats, ou seja, protege legalmente habitats prioritários, dunas, zonas costeiras, mas também espécies como o lobo, espécies de anfíbios, espécies de mamíferos, espécies de répteis, portanto é muito mais abrangente do que a Diretiva Aves. E um dos produtos mais importantes foi a criação de uma rede de áreas protegidas a nível europeu, que é designada por Rede Natura 2000, nos quais se enquadram também as zonas de proteção especial, os parques naturais e outros tipos de áreas classificadas. A Diretiva Aves, tal como a Diretiva Habitats, foi após a sua aprovação a nível europeu, foi transposta para a legislação nacional em Portugal, através deste decreto-lei, que foi aprovado em 99 e cujo principal objetivo é assegurar a biodiversidade através da conservação e do restabelecimento dos habitats naturais da flora e da fauna selvagens num estado de conservação favorável. Isto aqui é importante vermos o estado de conservação favorável, ou seja, é não só que as espécies existam no seu meio selvagem, como sejam capazes de existir num estado saudável, de modo a que a sua continuação no tempo e no espaço seja possível. Entre outras coisas, esta Diretiva Aves impõe proibições, é muito clara quando proíbe o abate, a captura, a detenção, a destruição de aves ou de ninhos, ovos e mesmo do habitat essencial para as aves durante épocas importantes do seu ciclo de vida, como é a reprodução, a migração ou a invernada. Mas, por outro lado, também regulamenta várias outras questões importantes, no caso da avaliação de impacto ambiental, que também tem uma legislação própria, mas neste caso da Diretiva Aves também está enquadrado. Enquadra também e proíbe a introdução de espécies não indígenas e depois regula outras atividades que podem parecer menos óbvias, mas também são relevantes, como o caso da anilhagem de aves, em que impõe que para a anilhagem de aves ser realizada, esta tem de ser feita com autorização do ICNF, que é a Autoridade de Conservação a nível nacional, e entre outras coisas, regulamenta também a taxidermia, ou seja, para termos uma ave empalhada em casa, tem de estar licenciada, credenciada pelo ICNF para esse efeito. Entre outras coisas ou seja, no meio de todas estas coisas que são regulamentadas, algumas até proibidas de todo, como o caso da morte de detenção e captura de aves, permite também um certo regime excepcional, que está descrito neste artigo 20. Ou seja, questões que são proibidas por outros artigos, mediante condições excepcionais, podem ser permitidas pelas autoridades, como é o caso do controle de predadores. Portanto, em situações em que seja demonstrado a necessidade de baixar a densidade de alguma espécie, isto tem de ser sempre muito bem justificado e está dependente de uma autorização das autoridades. Pode ser feito o controle de predadores, pode ser feita a captura de aves, pode ser feita a recolha de espécies vegetais, podem ser feito o afastamento de aves de zonas de culturas agrícolas, por exemplo, mas tudo isto carece, lá está, de uma autorização da entidade competente, neste caso do ICNF, e depois também de outros fatores, ou seja, não basta a autorização, após a autorização
aqueles que beneficiam da autorização têm de dar feedback anual à Autoridade de Conservação sobre aquilo que foi feito, as espécies implicadas, os números, o local. Portanto, tudo isto é bastante regulamentado com o objetivo de cuidar, lá está, das espécies selvagens. Como eu estava aqui a dizer, há também coisas que são completamente proibidas, no caso de capturar aves selvagens, destruir ninhos, capturar aves para comércio e utilizar meios de captura não seletivos, como é o caso desta imagem em que temos um pisco-peito ruivo morto numa esparrela, que infelizmente ainda é bastante comum em Portugal. E já vou falar um bocado mais à frente também sobre estes casos específicos. Portanto, são situações proibidas que, que consistem em contraordenações, ou seja, em termos gerais, e para fazer distinção, nós quando falamos em crimes ambientais no âmbito desta apresentação ou deste trabalho, falamos de muito genericamente, ou seja, um crime é algo ilegal, mas em termos específicos na lei há uma distinção entre crime e contraordenação. Neste caso específico, a contraordenação, ou seja, é um ato ilícito também, mas não vai necessariamente implicar pena de prisão, enquanto que um crime, se for cometido, poderá ou não implicar pena de prisão. No caso das contraordenações, não implicam pena de prisão, implicam sim o pagamento de uma multa ou possivelmente sanções acessórias. Depois temos ainda outras regulamentações europeias e internacionais, como é o caso da Convenção de Berna, que foi transposta também para o direito, para a legislação nacional e que tem como principal objetivo também conservar a flora, a fauna selvagens, os seus habitats naturais e especialmente aquelas espécies e habitats cuja conservação exija um trabalho conjunto de vários países para ser atingido. Tenho aqui o exemplo do britânico, que é uma espécie de abutre que ocorre na Europa e na Ásia, uma espécie migradora, portanto nidifica no hemisfério norte, inverna em África, no hemisfério sul. Portanto, como a sua área de abrangência desta espécie é tão vasta, os esforços de conservação não podem ocorrer isoladamente em Portugal, ou em Espanha, ou em França, mas é preciso um esforço conjunto para trabalhar os vários problemas que permitam conservar a espécie. Portanto, é também no âmbito destas necessidades que surgiu esta Convenção de Berna, que reúne vários países, entre os quais Portugal, e depois foi transposta para a lei nacional. Temos ainda a Convenção de Bona, que também foi transposta para a lei nacional, através deste decreto-lei, mas esta é específica para espécies migradoras. Portanto, nesta convenção foram listadas, foram elaboradas várias listas de espécies. Tem aqui o exemplo do anexo 1, que são as espécies mais prioritárias, depois há as espécies do anexo 2, espécies do anexo 3 e por aí fora. Mas entre um dos objetivos desta convenção é adotar medidas restritivas para a proteção destas espécies migradoras consideradas em perigo de extinção. E também, lá está, mais uma vez, como trabalho de conservação não se faz isoladamente, desenvolver projetos conjuntos para investigar e monitorizar estas espécies. Portanto, estas duas regulamentações que eu falei agora, a Convenção de Bona e a de Berna, são mais abrangentes do que a Diretiva Aves, na medida em que incluem vários países, não só do leste da Europa ou do oeste da Europa, por exemplo, mas a Diretiva Aves, comparando com esta, é uma legislação mais específica e mais aplicável, no nosso caso, para aves selvagens. Mas como nós também, apesar de sermos a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, o crime ambiental não acontece apenas nas aves. Por um lado, que infelizmente não é, já era mau o suficiente se fosse só nas aves, mas infelizmente não é só nas aves. Portanto, e temos uma espécie icónica e emblemática em Portugal, que é o lobo ibérico, e que também durante muitos anos foi perseguida, abatida, portanto, quase levada à extinção. E, portanto, houve a necessidade, lá está, de criar
uma lei própria para a proteção do lobo ibérico. E esta lei e decretos de lei que compõem este conjunto de regulamentos para o lobo ibérico estão também bastante claros quando proíbem ou consideram claramente o lobo como uma espécie protegida, cuja captura e abate são proibidos, mas depois vai um pouco mais longe e protege também os seus habitats, estabelece o que é o crime ou contraordenação, portanto, neste caso o abate de um lobo ou a detenção de um lobo morto já é considerado um crime, enquanto que pela diretiva Aves ter um pisco-peito ruivo já não será um crime. Portanto, há aqui estas diferenças. No entanto, também estabelece contraordenações no caso de outras violações, seja a destruição dos habitats, por exemplo. E há também nesta lei do lobo ibérico o estabelecimento do que são os meios de abate proibido. Neste caso são meios mecânicos de extermínio, que é como está descrito na lei, mas incluem laços, armadilhas, aquelas armadilhas serrilhadas que se veem ainda bastante, os laços também que são bastante colocados para matar esta espécie, mas não só, por exemplo, são muito usados para capturar ilegalmente javalis e veados, portanto toda esta parafernália de equipamentos acaba por ser proibida nesta e noutras leis e decretos de lei. Rui, se calhar vou aproveitar enquanto mudas o slide, que há aqui um par de questões que surgiram no chat que eu acho que se calhar enquadram-se bem neste bocadinho, porque estavas a falar de outras espécies que também são cobertas por estas leis, e o Miguel Rodrigues estava a perguntar se este LIFE, o Life Nature Guardians, também pode abranger crimes contra o arvoredo classificado como de interesse público. É assim, nós neste projeto, aquilo que estamos a fazer, e que lá está, porque também temos mais capacidade para acompanhar os casos, mas não temos uma capacidade infinita, aquilo que nós estamos a fazer é selecionar aqueles casos que nos parecem mais relevantes ou que podem passar uma mensagem mais importante para quem, não só para quem comete estes atos ilícitos, mas também para quem lê sobre eles nas notícias. No caso de árvores classificadas, dependendo da situação, sim, não é? Nós não trabalhamos neste momento apenas com aves, estamos a seguir, por exemplo, um processo de contraordenação por destruição de espécies vegetais dentro de um parque natural, que foi feito sem autorização, portanto, este tipo de questões pode ou não enquadrar-se, né? Teríamos de ver, mas acima de tudo, quem avalia, principalmente se um caso se enquadra ou não no âmbito do projeto, em última análise o nosso advogado, né? Nós passamos a informação que temos sobre casos que vamos correndo ao nosso advogado e ele depois é que nos diz se é viável, se não é viável, se enquadra ou não e porquê, né? Porque como eu disse ao início, eu não sou o maior entendido nestas questões, sou um técnico do projeto, tenho levado a cabo estas ações, mas depende muito da opinião de quem entende a sério da legislação e nesse caso é o advogado que nos presta auxílio. Portanto, se o Miguel Rodrigues tiver um caso em particular em mente, se calhar mais à frente tu vais partilhar contactos de certeza e formas de denunciar ou de vos contactar para poder fazer chegar essa informação, certo? Certíssimo. A outra pergunta que está a aparecer aqui vem duas, uma da Inês Matos e outra do Daniel, mas que eu acho que andam um bocadinho à volta do mesmo. A Inês pergunta que sanções ou multas podem ser aplicadas a Estados-membros pelo não cumprimento do Natura 2000. E o Daniel pergunta o que acontece se alguém matar um animal abrangido pela Diretiva Aves ou Habitats. Portanto, um bocadinho tudo à volta do quais são as consequências. Ok, então vou começar pela mais simples, que é o que acontece se matar um animal. A Diretiva Aves tem uma lista de espécies também que eu não coloquei aqui porque é extensa, e a Diretiva Habitats também tem uma lista de espécies animais, vegetais e de habitats. Portanto, e dentro destas listas há aqueles que são prioritários ou não. Portanto, dependerá sempre da espécie. No caso da Diretiva Habitats, eu esqueci-me de referir, mas que é muito importante, é que esta confere proteção legal a todas as espécies de aves que existem no estado selvagem em Portugal e na Europa. Portanto, matar um pardal, destruir um ninho de andorinhas, tirar um ninho de melro
de uma árvore para fazer, sei lá, qualquer coisa, para fazer um churrasco, já será uma contornação. Portanto, a diretiva aves nisto estabelece que todas as aves que ocorrem em estado selvagem em Portugal e na Europa são protegidas. As outras espécies, não sei assim de cabeça, teria de se confirmar nos anexos, por causa habitats que estão classificados, portanto, poderão ser alvo de sanções a sua destruição, tal como outras espécies de fauna, mesmo anfíbios e répteis, mas agora não sei assim de cabeça. Em relação à outra questão de quais é que são as sanções para os Estados-membros, o processo pode acontecer de várias maneiras, né? Mas geralmente qualquer associação, grupo de cidadãos pode apresentar uma queixa à Comissão Europeia por incumprimento da regulamentação europeia em relação por um Estado-membro. Essa queixa depois será analisada pelos órgãos próprios europeus e se for considerado que a queixa é válida, tem motivos, o Estado-membro, isto depois passa por várias fases, mas o Estado-membro é convidado a esclarecer a situação, mas em última análise pode ser imposta pela Comissão Europeia o cumprimento da legislação. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, agora não sei em que país foi, mas houve uma queixa pela não designação de áreas, zonas de proteção especial suficientes, e a Comissão Europeia deu razão à queixa e impôs que o Estado designasse essas zonas de proteção especial. Portanto, a Comissão Europeia, aquilo que vai fazer é indicar o caminho e pode impor sanções ou não, mas já não sei assim tão bem quais é que são as sanções neste caso. Sei que se a queixa for válida, tiver motivos e se for dada a razão a essa queixa, que a Comissão pode impor o cumprimento dessas obrigações. Obrigada, Rui. Portanto, avançando também levar um quadro, a diretiva de quadro de água também que foi elaborada a nível europeu, também transposta para a lei nacional. Este é o principal instrumento de política da União Europeia relativamente à água e, em termos gerais, protege tudo o que são águas de interiores, costeiras, transição e subterrâneas. Portanto, e depois impõe aqui impõe normas, limites à utilização da água, construções, poluição, portanto, tudo isto também é bastante extensa esta diretiva, bastante extensa, com muito conteúdo. Portanto, estabelece proibições, normas, limitações, e por outro lado depois também estabelece as contornações para o não cumprimento desta lei. Portanto, não só as espécies e os habitats estão protegidos, como há também a nível europeu e nacional uma regulamentação específica apenas para a água. Vou tentar aqui avançar. Eu penso que esta é uma das últimas que eu tenho para referir, para também não ser muito maçador, que esta questão das leis e convenções e legislação. Esta aqui é particularmente importante, que é a Convenção CITES, que regula o comércio de espécies animais e plantas ameaçadas. Portanto, é uma regulamentação que estabelece, mais uma vez, listas e anexos de espécies de aves, mamíferos, peixes, répteis, portanto, todos os grupos taxonómicos, plantas, e regula o seu comércio. Portanto, esta convenção depois divide os grupos de espécies em várias listas, aquelas em que o comércio é de todo proibido, aquelas em que o comércio é regulado, aquelas em que o comércio tem de ser vigiado devido às espécies que constam dessa lista de espécies a ser vigiadas, podem estar sujeitas a pressões e o comércio será uma delas, portanto, pode contribuir para a pioria do seu estado de conservação. E esta é uma regulamentação especialmente importante porque a nível mundial e também nacional
e europeu, claro está, o comércio ilegal de espécies selvagens é avassalador. É dos negócios ilícitos mais lucrativos, atrás talvez do tráfico de armas, tráfico de droga, tráfico sexual, portanto, e depois vem aqui o tráfico de espécies selvagens que rende bastantes milhões de euros anualmente. E acaba também por ter consequências muito graves, porque coloca em causa a conservação de espécies selvagens nos seus habitats naturais. Portanto, estabelece também aqui as normas e obrigações. No caso de espécies que constem desta convenção, que possam ser tidas como aves de cativeiro, vou dizer aqui de cativeiro no sentido geral, podem ser aves de falcoaria, ou aves de demonstração. Tudo isto são espécies, e neste caso tenho aqui a foto de um falcão peregrino, porque é talvez daquelas que mais se vê em feiras também, são usados para fazer afastamento de aves em aeroportos, por exemplo. Mas também para podermos ter um falcão peregrino e usá-lo nestas circunstâncias, temos de estar habilitados e certificados para o fazer. Neste caso também é o ICNF a autoridade que o faz, portanto tem de haver, há este controle do comércio e da utilização de espécies. Ainda para terminar, gostava também de deixar aqui uma nota, é que isto é mesmo um problema muito sério do comércio ilegal de espécies. No Sudeste Asiático, saiu há pouco tempo uma notícia da BirdLife que indicava que, agora não tenho a certeza qual que seria o país, mas pronto, acho que era a Malásia, existiam já mais aves em cativeiro de determinadas espécies do que no estado selvagem. E isto mostra também que a procura excessiva destas espécies, seja para o que for, seja para terem em gaiolas, seja para comercializar, para trocar, para vender, o que quer que seja, acaba por ter uma pressão muito grande também sobre as populações selvagens. E agora vou-vos, deixando para trás a parte da legislação, vou falar um bocado daqueles que são os tipos de crime que nós consideramos que são ou mais relevantes ou mais comuns e também aqueles que são mais fáceis de nós estarmos atentos. Eu acho que, pelo menos a maior parte de nós já se cruzou em algum dia com estas notícias de centenas de aves que morreram envenenadas. Neste caso aconteceu no Botsuana, que 500 agudos, mais de 500 agudos morreram envenenados por se alimentarem de carcaças envenenadas. E isto acontece muito em África, é uma das maiores ameaças para a conservação de espécies de abutres. Aconteceu na Índia, no subcontinente indiano, em que também devido ao envenenamento quase 90% da população de abutres da Índia acabou por morrer devido a este problema. Portanto, é um problema sério, acontece na Ásia, em África, mas também acontece em Portugal. E é relativamente fácil detectar nestas espécies, e estou a falar de espécies de abutres, espécies de grandes águias que têm comportamentos necrófagos, porque como elas se reúnem para alimentar e várias aves alimentam-se da mesma carcaça, basta uma carcaça estar envenenada para matar dezenas de abutres. Portanto, é um problema sério, relativamente fácil de detectar, embora seja sempre em zonas bastante remotas, mas é algo que também podemos estar alerta para estas situações. E infelizmente, como eu estava a dizer, não acontece só lá fora e não acontece só com abutres. Aconteceu em Portugal, especificamente em Mértola, com uma fêmea de lince ibérico que era resultado do programa de criação em cativeiro e libertação na natureza naquela zona. Portanto, é um esforço tremendo de conservação para ajudar a recuperar algumas espécies que já se extinguiram, que estão quase extintas no nosso país. Portanto, um esforço enorme, um investimento não só monetário, mas de tempo de muitas pessoas para trabalhar com estas espécies e conseguir tê-las novamente em estado selvagem em Portugal. Mas depois estes problemas do envenenamento, o abate a tiro, entre outros, acabam por minar estes esforços todos. E neste caso aconteceu com uma fêmea de lince, mas também acontece com aves, mas isso abutres, aconteceu este caso com a águia imperial,
no Baixo Alentejo, que era um casal que morreram ambos as aves envenenadas, tinham crias na altura, portanto a perda por uma população que na altura devia ser talvez de menos de 15 casais, portanto 30 indivíduos mais ou menos, acabam por morrer duas aves reprodutoras e ainda as crias que estavam no ninho porque não tinham os cuidados parentais. Portanto, podem ver como um problema de veneno é extremamente grave e pode ter um impacto muito sério nas populações que nós estamos a trabalhar para conservar. Nós, organizações conservacionistas em termos gerais e sociedade civil e autoridades governamentais também. Mas nem tudo também é com espécies, não é? Com fauna. Também existe, e acho que todos nós já vimos imensos exemplos de poluição, não é? Este caso foi para a poluição no Tejo, um problema antigo, que já tem havido alguns desenvolvimentos, toda a gente sabe em que zona é que isto acontece mais ou menos, mas há vários anos que temos vindo a ouvir exemplos de poluição por todo o país. Não é? Há o famoso caso da Ribeira dos Milagres em Leiria, que diziam que era de poluição proveniente das siniculturas, há o caso este que supostamente seria das fábricas de produção de pasta de papel, mas portanto não é só aqui, acontece um pouco em todo o país e é necessário também estarmos atentos a estes casos e saber também como detectar e como denunciar. Ainda em relação às aves, mais uma vez, isto aqui não é só das aves, também pode para outras espécies. Temos Oi. Sim. Desculpa, antes de passares à captura ilegal, tenho aqui uma pergunta sobre os envenenamentos ainda, que se calhar podias pegar já, e assim escusavas de voltar ao tema, que alguém pergunta se os envenenamentos são geralmente provindos de carcaças, se seriam então coisas acidentais. Há os dois casos, não é? Não se pode dizer que seja tudo intencional, também há intencional, certamente, mas também há envenenamento acidental. Existe, a SPE também trabalhou recentemente numa campanha para banir o uso veterinário de um medicamento que é o diclofenac, que há estudos que demonstram que este medicamento provoca a morte muito rapidamente de aves necrófagas, de abutres e grandes águias, e foi este medicamento que também levou ao brutal decréscimo da população de abutres na Índia. Portanto, neste caso, pode ser acidental, não é? Um medicamento veterinário, uma vaca que morre, ou uma ovelha que morre no campo, no sítio remoto, não é possível recolher o animal de imediato, ou nem sequer essas condições muitas vezes. O animal fica no campo e onde existirem necrófagos eles vão se alimentar dessa carcaça porque é um alimento disponível e facilmente disponível. Se essa carcaça estiver envenenada, mesmo que acidentalmente, vai causar a mortalidade. Portanto, podem acontecer as duas situações e é preciso estarmos cientes das duas situações. Compete depois também às autoridades, quando fazem investigação, nestes casos que são detectados, quando fazem investigação, perceber qual é que foi o fármaco utilizado qual é que foi o fármaco responsável pela morte dos animais, não é? Há venenos que estão já proibidos em Portugal há alguns anos e que não podem todos ser utilizados, portanto, sendo detectado numa carcaça a partir de será intencional. E há estes medicamentos, como eu referi, que podem ser de causa acidental, portanto, pode haver as duas situações, não é? Acho que a pergunta da Júlia Draghi está respondida então. Ok. Posso seguir então? Sim. Okay. Portanto, voltando ao tema da captura ilegal, é também um tema em que a SPE tem trabalhado bastante nos últimos tempos, porque é um problema muito, muito grande. E esta notícia do público é especificamente do Algarve, mas isto acontece em todo o país, portanto, todos nós já vimos ou ouvimos histórias de que nos meios mais rurais há pessoas que têm gralhas em gaiolas, há pessoas que têm gaios porque gostam da maneira ou da sua aparência, ou da maneira como eles interagem. Portanto,
há muito esta captura ilegal ainda para cativeiro, ou seja, espécies como gaios, gralhas, mas muitos pintacilgos também são capturados anualmente para cativeiro. E infelizmente ainda é uma prática bastante disseminada em Portugal. E depois existe outra faceta da captura ilegal que é a captura ilegal para consumo, ou seja, para alimentação. E isso é uma prática que tem bastante, tem, comparado com outras regiões de Portugal, tem mais incidência no Algarve, em que muitas aves são capturadas anualmente, e aquela foto do pisco que vimos há pouco, morto numa esparrela, era de uma ave que foi capturada, que foi visto no Algarve, de uma ave que era para alimentação. Portanto, no Algarve ainda hoje em dia podemos ver em restaurantes, nas placas, a anunciar os voadores, que não são mais do que passarinhos destes, pequenos piscos, felosas, totinegras, peço desculpa, que são mortos, fritos, para depois alimentar assim com um petisco. Não é? Isto também, nas quantidades que estamos a falar, também é uma pressão bastante grande nas populações de aves selvagens. Não é algo que aconteça apenas no norte da África, como muitas vezes vemos nas redes sociais do abate ilegal indiscriminado, mas também acontece muito em Portugal. E depois temos aqui esta parte do abate ilegal, que também acontece, ou seja, nós muitas vezes temos conhecimento, através dos centros de recuperação de animais selvagens, de aves que dão entrada, de aves de rapina, e não só garças, que dão entrada nestes centros de recuperação com indícios de tiros de chumbo. Portanto, algo também que está claramente proibido segundo a lei, mas que continua a acontecer. Portanto, é algo que nós também, no nosso dia-a-dia, quando estamos em zonas de campo, se virmos a uma situação destas, também podemos estar sensíveis para que isto é um problema que continua a acontecer, e também como é que o podemos denunciar, que eu já vou dizer mais daqui à frente. Rui, vou aproveitar para te deixar mais uma pergunta. O Daniel pergunta se há aves completamente proibidas de ter em cativeiro. Ele diz que ouviu dizer que se pode ter qualquer ave em cativeiro desde que esteja documentada, tenha anelhada, registada pela ICNF e vinda de criador certificado. Isso era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Não? Existem regulamentações que todas as aves em Portugal são protegidas. Para ter uma ave em cativeiro, uma ave proveniente, ou seja, vou dizer um falcão peregrino, tem de estar bastante documentada a origem desse falcão peregrino, se vem de linhagens de falcões peregrinos que já foram criados em cativeiro, tem de estar associado o certificado de CITES e a autorização lá está da entidade para ter essa ave. Portanto, não vou dizer que estão todas proibidas de ter em cativeiro, nem estão todas permitidas de ter em cativeiro, mas depende destes fatores, ou seja, da origem da ave e das informações da ave. Portanto, à partida, não acredito que alguma entidade autorizasse a recolha de uma águia real em cativeiro, no estado selvagem, para pôr em cativeiro, não é? Mas existem aves de rapina que já são oriundas de linhagens de cativeiro, que mediante informações que atestem a sua origem e que estejam certificadas e bem demonstrado que não são aves selvagens, pode ser ou não possível. Lá está, eu não trabalho nesta parte da certificação, mas isto é um trabalho das autoridades de avaliar a origem e certificar ou não ter estas aves em cativeiro. Portanto, se eu estou a perceber bem, basicamente é uma questão de compete às autoridades, caso a caso, verificar que realmente a ave está legal. Mas não há assim nenhuma espécie que tu, se vires em cativeiro, sabes à partida que é ilegal logo, porque não há nenhuma espécie que seja completamente proibida, para responder à pergunta do Daniel. É isso? Eu, à partida, diria que, assim, há espécies que, se eu vir em cativeiro, vou achar que muito provavelmente são ilegais, não é? Que estava a falar há bocado dos gaios e das gralhas, porque havia muito essa tradição de ter essas aves em cativeiros, faziam aos ninhos, ou recolhiam as aves quando ainda eram muito pequenas e criavam-nas em casa. Portanto, isto não é legal.
Mas voltando ao exemplo daquelas empresas que fazem afastamento de gaivotas, por exemplo, em centros comerciais, em aeroportos, o que quer que seja, essas aves já têm, essas empresas já têm aves de rapina, podem ter falcões, podem ter águias, e essas aves estão certificadas. Eu espero eu, não é? Portanto, é o que diz a legislação, que essas aves têm de estar certificadas para esse uso e têm um histórico da sua proveniência. Obrigada, Rui. Mas só para assim, se virem abutres em cativeiro, se virem águias reais em cativeiro, podem desconfiar, não é? E se não tiverem a certeza, lá está, podem sempre contactar com as autoridades e faz parte do trabalho dessas autoridades também avaliar a A situação. validade da situação. Posso dar um exemplo aqui que se calhar pode ser útil, que é, há uns anos estava a fazer trabalho de campo na zona de Guimarães, trabalho que era censos de aves nidificantes. Portanto, é um trabalho que consiste em andar a caminhar durante bastante tempo e apontar no caderno todas as espécies que vemos ou que ouvimos e os números. E a passar numa zona assim periurbana, nos arredores de uma aldeia, comecei a ouvir muitas rolas bravas a cantar, mas só conseguia ver duas ou três em fios e em árvores. E comecei a desconfiar, até que eu percebi que o canto das rolas vinha de uma gaiola dentro de uma casa. Portanto, na altura suspeitei logo que seria uma situação ilegal, contactei com o GNR, fiz a denúncia e de facto as aves estavam ilegais, foram apreendidas e a pessoa foi emitido um auto de contraordenação para a pessoa também depois ter essa sanção. Portanto, depende muito da espécie, não é? Não vou à partida não vou suspeitar se vir um falcoeiro a trabalhar com um falcão peregrino num aeroporto, porque à partida estará tudo legal. Mas se eu vir um falcão peregrino numa gaiola, numa marquise qualquer, aí se calhar já vou desconfiar, não é? Não tenho a certeza absoluta, mas depois, fazendo a denúncia, compete às autoridades a fazer essa investigação. Ok, obrigada, Rui. Portanto, falando aqui também mais um pouco da captura ilegal. Isto para vos mostrar que, se por um lado está claramente proibido que não podemos capturar, abater, destruir ovos, destruir ninhos de aves selvagens, por outro lado, ainda há situações, buracos vazios na lei que permitem que estas situações sejam facilitadas. E um dos trabalhos que a SPE fez muito recentemente foi uma campanha que teve uma petição online para ser assinada e que teve 4.645 assinaturas e cujo objetivo era proibir o fabrico, a posse e a venda de armadilhas para aves. Porque se por um lado, até ainda hoje, é proibido matar estas aves, por outro lado podemos comprar sem grandes problemas estas armadilhas que para mais não servem do que para matar aves. Isto é um trabalho que, ou seja, nós temos de ir fazendo para que dificultar ao máximo possível estas práticas, porque se por um lado matar aves é ilegal, por outro lado comprar e vender estas armadilhas não é ilegal. Se tudo for ilegal, torna muito mais difícil a tarefa de quem pretende matar as aves desta forma. Portanto, neste momento a campanha foi bem sucedida até ao momento, conseguimos apresentar esta petição na Assembleia da República e brevemente será discutida na Assembleia da República para ver se conseguimos ou não a aprovação de um decreto, uma norma que proíba finalmente o fabrico e a posse e a venda destas armadilhas. Para finalizar, portanto, eu falei aqui de vários tipos de crime, não é? O envenenamento, a captura ilegal, o abate ilegal, a poluição, o tráfico de espécies. Em Portugal, nós, e acho que apesar das coisas poderem parecer assim um pouco difíceis, nós temos a sorte de, por um lado, estarmos envolvidos numa União Europeia que tem legislação muito forte e bastante boa no que diz respeito à proteção de espécies e habitats selvagens.
Por outro lado, também a transposição destas normas europeias para a lei nacional foi bastante boa, portanto temos uma proteção boa destas espécies. Portanto, quando nós espécies e habitats, portanto, quando nós nos deparamos com este tipo de situações, seja vermos uma rola brava numa gaiola, seja vermos um grifo morto num local estranho que aparentemente possa ser, tenha vestígios de envenenamento, quando vemos alguém a caçar ilegalmente aves que não se podem caçar, portanto, tudo isto são situações que podem e devem ser denunciadas. E em Portugal, a maneira mais simples de fazer essa denúncia é através da linha SOS Ambiente e Território, que é gerida pela GNR, e pode ser feita a denúncia de duas formas: através de um formulário online, preenchendo os campos que lá estão indicados e descrevendo a situação, o local, a espécie, seja, tudo aquilo que seja necessário para que depois também a própria GNR possa fazer a investigação, e também pode ser feita através deste número telefónico, que também tem uma linha gerida pela GNR, em que eles próprios aceitam as denúncias via telefone. Há ainda uma terceira maneira de fazer uma denúncia através desta linha, que é através de e-mail. Portanto, podem fazer denúncias a esta linha de 3 formas. É bastante simples, e a GNR depois tem bastante, segundo a nossa experiência, tem sido bastante cooperante, em que eles próprios, quase de imediato, se a denúncia é feita por e-mail ou online, quase de imediato nos respondem dizendo que foi registada a denúncia com o número X. Portanto, nós temos acesso a esse número de denúncia e podemos fazer o acompanhamento da denúncia posteriormente, se assim entendermos. A GNR tem também por hábito, quando o caso está concluído, quando já foi feita a investigação, notificar o denunciante do que é que aconteceu. Ou seja, podem-nos informar de que de facto foram ao local, comprovaram as situações denunciadas e foi elaborado um auto de contraordenação para aquela pessoa em específico que foi identificada. Ou então podem dizer que foram ao local e não encontraram nada, dependendo de lá estar da situação. Seja como for, através do número de denúncia e deste seguimento que é possível fazer, podemos ter sempre a ideia daquilo que de facto aconteceu com a nossa denúncia. Isto é especialmente importante porque, se forem casos em que a CPE considera que é relevante intervir no âmbito deste projeto Life Nature Gardens que eu referi, se for um projeto que nós consideramos que é importante nós intervirmos e constituirmos como assistentes do processo, ou seja, em que somos tidos em consideração no desenrolar do processo, podemos prestar informações que achamos relevantes, através deste número de denúncia nós conseguimos pedir este acompanhamento do processo. Portanto, é mesmo muito, muito importante. Rui, tenho umas perguntas em relação a denúncias. Posso-te passar? Sim, já agora eu acabava só Força. esta das denúncias e depois respondi essas perguntas. Claro. Podem também não só fazer a GNR, através do ISS Ambiente, que tem um âmbito nacional. Muitas vezes o país está dividido em zonas de competência, uns lados da GNR, dos lados da PSP, mas se fizerem a denúncia através desta linha SOS Ambiente, se for uma área de competência da GNR, a própria denúncia será encaminhada pela GNR para a PSP, para o comando mais apropriado. Em zonas protegidas, Rede Natura 2000, parques naturais, têm também sempre os contactos do ICNF que estão disponíveis publicamente no seu site, têm os números de telefone e e-mail dos diferentes parques, zonas protegidas, também podem contactar a denunciar situações que suspeitam que sejam ilegais. Para finalizar, e antes de responder às questões que estão por responder, se por acaso acharem que é importante também que a CPE tenha conhecimento de alguma situação, podem também sempre fazer-nos chegar através deste e-mail, o e-mail geral da CPE, as vossas denúncias, que nós, sempre que possível, também poderemos ajudar sempre da melhor maneira possível. Há situações em que, e nós próprios compreendemos isso, em que pode ser complicado para alguém fazer uma denúncia, ou porque é o seu vizinho que cometeu o ato ilegal e temos algum receio
por causa de ser uma convivência próxima, ter algum receio de represálias. Portanto, a CPE nessas situações, e sempre que for necessário esclarecer alguma questão que tenham, também podem contactar-nos para isso. Deixando claro que não somos nós a entidade a quem devem ser feitas estas denúncias, mas podemos facilitar na maneira de denunciar às autoridades competentes. Ok, então, Rui, a Cristina Seabra já fez esta pergunta há algum tempo e tem estado pacientemente à espera que eu te a passasse. Diz que gostaria de saber quais as melhores formas de denunciar a venda online de armadilhas e redes de captura de passarinhos. Porque diz que fez uma denúncia com nome e contacto de alguém que a contactou em privado pelo Facebook e depois eventualmente responderam-lhe que não conseguiram identificar a pessoa. Pois isso é daquelas situações das armadilhas que ainda caem no vazio, não é? Eu sugeria sempre que essas situações sejam denunciadas à GNR, não é? Porque E a pode ser Cristina diz que denunciou ao CEPNA exatamente de GNR. Lisboa, que encaminhou para o Comando Territorial do Norte do país, que era o correspondente. Uma coisa que também se pode fazer nestes anúncios online é denunciar o próprio anúncio no site, porque muitas vezes os sites, e nós também tivemos contactos com um desses sites, que era o OLX, sensibilizámos para esta questão das armadilhas ilegais que eram vendidas e eles perceberam que era de facto um problema que tinham, apesar de não ser ilegal comercializar, lá está, mas perceberam aquilo que implicava. Portanto, sempre se mostraram disponíveis para retirar esses anúncios do site. Portanto, quando vemos algum anúncio desses no LX ou outra plataforma qualquer, fazer a denúncia do anúncio no próprio site, colocando a justificação que, no caso das armadilhas, não têm qualquer outro uso para capturar aves. No caso das redes, é outra questão específica, porque também está relacionada com aqueles regimes excepcionais que eu falei há pouco, porque a captura de aves, para ser feita de forma legal, tem de ser feita por aninhadores credenciados pelo ICNF. E um aninhador credenciado tem isso mesmo, tem uma credencial que pode demonstrar e mostrar que está habilitado a fazer essa atividade. Muitas empresas que vendem esse tipo de equipamento já pedem certificado de habilitação ou de credencial de aninhagem, neste caso, para a prática da atividade, enquanto que outros não pedem. Portanto, havendo a suspeita que seja alguém que vende apenas para a captura ilegal, podem denunciar no site e explicar os motivos. Além de lá estar da GNR CEP, neste caso. Ok, portanto, denunciar sempre, tentar também denunciar nos próprios sites ou alertar os próprios sites onde os anúncios são postos, sobretudo nestas situações, por exemplo, das armadilhas em que ainda é um bocadinho um vazio legal, não é? Porque ainda não temos essa proibição de venda das armadilhas, certo, Rui? Como? Peço desculpa. Estava a dizer, portanto, denunciar sempre e neste caso das armadilhas onde temos um bocadinho vazio legal, tentar também contactar os sites onde elas estão anunciadas. Tenho aqui o Daniel Pereira, perdão, o Daniel, não é o Daniel Pereira, entretanto já entraram mais perguntas, eu perdi aquela que queria, um segundo. Tinha alguém, o Miguel Rodrigues perguntava, posso retirar ou inutilizar armadilhas ilegais que encontro? Pronto, esta pergunta é interessante, porque aquilo que eu diria como maneira correta de atuar é quando encontramos essas armadilhas, sejam laços, armadilhas para aves, mesmo os pauzinhos de vis que também são usados para capturar aves selvagens. Aqui, a minha sugestão, a nossa sugestão é de que seja feita a denúncia no local à GNR. Ou seja, é muito importante também que nestas situações seja feita a denúncia no momento e tentar que a GNR vá o mais rapidamente possível ao local para tirar nota da ocorrência e poder também tentar fazer a investigação, porque se não houver esta investigação, dificilmente vamos conseguir chegar a suspeitos. Portanto, é muito fácil uma pessoa que ficou sem 4 armadilhas para aves comprar mais 4 armadilhas para aves.
é mais difícil se essa pessoa que foi apanhada com 4 armadilhas para aves ver-se livre de todas as consequências legais de ter 4 armadilhas para aves com aves mortas ou o que quer que seja. Não é? Portanto, eu diria sempre para denunciar a situação às entidades competentes, seja a GNR, seja o ICNF, dependendo do local, mas a GNR, por norma, é sempre aquela da linha SOS Ambiente, é sempre o melhor contacto. Okay. Outra pergunta relacionada com captura de aves é alguém a Daniela Pereira pergunta: para onde vão as aves apreendidas em cativeiro ilegal? Essa é uma boa questão e depende dos casos. Geralmente as aves que são apreendidas em cativeiro, algumas podem ou não ser devolvidas à natureza e há outras que não podem de todo, mas essa avaliação geralmente é feita por médicos veterinários de centros de recuperação de aves selvagens que avaliam o estado e a condição da ave, se pode ser considerado, se pode ser voltada, se pode ser devolvida à natureza ou não. Caso possa ser devolvida à natureza, pronto, muito bem, a ave volta à sua vidinha em estado selvagem e esperemos que lá continue até ao fim dos seus dias. Caso não seja possível, há várias opções. Eu conheço pessoalmente casos de aves que são irrecuperáveis, ou porque estiveram em cativeiro demasiado tempo, ou porque foram atingidas a tiro e perderam a capacidade de voar, e que foram cedidas a parques biológicos, também com o intuito de sensibilização para estes casos. Ou seja, porque depois as aves também só são abatidas se forem irrecuperáveis e não tiverem uma condição de vida decente, se conseguirem sobreviver, conseguirem fazer a sua vida, mas só não tiverem condições de estar em estado selvagem, podem ser, por vezes, cedidas a parques biológicos. Mas isso lá está, depende das situações e eu não as conheço a todas. Ok, tenho um par de perguntas em espera já há alguns tempos que não têm a ver com esta questão da captura ilegal, mas que remetem antes para o que tu falaste no início em relação à rede Natura 2000 e a algumas coisas mais relacionadas com habitats. A Joana Amorim e o Miguel Rodrigues tinham perguntas relacionadas com espécies invasoras em zonas ribeirinhas e noutras zonas, portanto, a Joana Amorim perguntava se é possível obrigar os proprietários a remover invasoras quando estas estejam em zonas da Rede Natura 2000 e o Miguel Rodrigues perguntava de uma forma mais geral se o Life Nature Guardians tem valências para acompanhar crimes relacionados com nova legislação que saiu agora sobre invasoras. Então vou começar a responder já à segunda. Mais uma vez, é daqueles casos que teríamos de avaliar caso a caso, não é? Nós, ao longo deste projeto, já tivemos conhecimento de vários casos e não temos capacidade de trabalhar em todos. Até e acho que é também importante referir que, e acho que pelo menos a maior parte de vocês saberão, a CPE está neste momento a trabalhar num daqueles casos que tem um volume de trabalho gigantesco e uma importância muito grande que é a luta contra o novo aeroporto do Montijo. Portanto, é um processo que nos está a levar muito tempo, muitos recursos, e depois vamos acompanhando vários outros na melhor das nossas capacidades. Portanto, respondendo à pergunta de uma forma simples, sim, podemos acompanhar esses casos de espécies invasoras de acordo com a nova legislação. Se temos capacidade para o fazer ou se será relevante, teríamos de avaliar caso a caso também com a ajuda do nosso advogado, como eu disse inicialmente. Ok, e a pergunta da Joana em relação a obrigar proprietários a remover espécies invasoras que estejam em zonas de Rede Natura 2000. Ok, essa pergunta, lá está, foge um bocado às minhas competências. Como eu disse ao início, eu não sou o maior entendido de todas estas questões. Isto são muitas legislações, são muitas leis, muitos decretos, e eu sinto-me mais à vontade com aqueles que dizem respeito a aves, em particular. Em relação a espécies invasoras, deduzo também seja neste caso espécies de plantas, não sei mesmo responder. E é uma questão que podemos tentar perceber, se nos enviar um e-mail, podemos tentar perceber a situação e dar uma resposta um bocadinho mais sustentada. Ok, pronto, nós estamos mesmo a bater o meio-dia, portanto estamos em hora de fechar a sessão.
houve um par de perguntas que ficaram por responder para trás, que se calhar vou só fechar com essas, que tinham que ver com envenenamento. O Miguel Rodrigues perguntava se os venenos que são mais utilizados atualmente passam pela cadeia alimentar e, portanto, se podem estar a afetar várias espécies ao longo da cadeia alimentar. Sim, é uma resposta curta, sim, pode Pronto, acontecer. sim. E a outra era se existem restrições legais quanto ao uso de doméstico e discriminado de rodenticidas. Quais as possíveis consequências na fauna quando estes produtos são usados em espaços rurais, perdão, pergunta o Sérgio Teixeira. Essa questão também, essa questão dos rodenticidas também já vai bater noutras legislações, né? Saúde pública, e por aí fora. Em termos gerais, há rodenticidas que não são permitidos, há rodenticidas que são permitidos. Depende do composto químico, neste caso. Mas, a partir do seu uso, não pode ser indiscriminado. Né? Lá está, mais uma vez, não estou por dentro de todas as normas, mas tenho ideia que para colocar, e todos nós já vimos em empresas, espaços públicos, centros comerciais, que até podem ter aquelas caixas pretas com veneno para ratos, as caixas têm de estar sinalizadas com aqueles números de linha anti-venenos, o que é que lá está, quando é que lá foi colocado, ou seja, tem de ter informação do que é, do que é aquilo e que perigo pode causar, não é simplesmente colocar um isco de veneno numa esquina de uma casa. Isso, à partida, não será legal. Mas lá está, no meio da minha ignorância toda sobre alguns destes assuntos, não posso garantir todas estas questões, mas de experiência que tenho tido com casos de uso de veneno, à partida teria de estar sinalizado, pelo menos. Ok, obrigada, Rui. Eu acho que estamos na hora de fechar este webinar. Queria agradecer a presença a todos. Queria também, só em jeito de nota final, a Liliana Barosa deixou um comentário em relação a fazer denúncias nos sites de venda de aves, que convém sempre fazer um screenshot, um print screen antes, para poder ficar com o registro, porque depois se o anúncio for retirado, depois deixa de se ter acesso àquele registro que pode ser importante depois para a documentação futura. Portanto, fica essa nota. Obrigada, Liliana. Obrigada ao Rui pelo webinar. Já temos várias pessoas a agradecer no chat também, que foi uma boa experiência. Acho que todos ficámos a conhecer melhor, um bocadinho melhor estas situações. Eu vou deixar também no chat o endereço do projeto do Life Nature Guardians, de que o Rui esteve a falar, para poderem acompanhar mais algumas situações ou ter mais informação, e desejo-vos a todos um bom festival. Lembrar que temos mais de 30 sessões online ainda até 5 de outubro. Podem espreitar o site do festival e as redes sociais, e mesmo que não se tenham inscrito, a maior parte ainda tem vagas, portanto serão lá colocados os links diretamente na informação sobre o webinar e podem participar diretamente mesmo que não tenham feito a inscrição. Portanto, aproveitem e um bom fim de semana cumprido também, que já está aí à porta. Obrigada.